O Brasil lidera a melhora do clima econômico na América Latina no terceiro trimestre. O indicador de clima econômico da América Latina registrou uma notável melhora durante o terceiro trimestre de 2023. De acordo com os dados da FGV e IBRE, o indicador de clima econômico da América Latina aumentou de 65,8 pontos para 99,6 pontos entre o segundo trimestre e o terceiro trimestre de 2023, representando um aumento significativo de 33,8 pontos ao longo desses dois trimestres. Os indicadores da situação atual teve um avanço de 33,6 pontos durante esse período, alcançando 85,7 pontos, enquanto o índice de expectativa atingiu 114,2 pontos no terceiro trimestre, uma elevação de 33,9 pontos. O índice de expectativa fez a transição da zona de expectativas desfavoráveis para favoráveis. Apesar de os indicadores da situação atual ter permanecido na zona de avaliação desfavorável, sua variação entre os trimestres superou a do índice de expectativa, indicando que a melhoria do indicador de clima econômico foi impulsionada principalmente pela variação dos indicadores da situação atual. A melhoria dos indicadores está em grande parte ligada ao desempenho das duas maiores economias da região, Brasil e México, quadro 1. Os dados revelam que o indicador de clima econômico do Brasil avançou da zona desfavorável de 58,8 pontos para a zona favorável de 121,4 pontos, registrando um aumento de 62,6 pontos entre o segundo e o terceiro trimestre de 2023. O indicador de clima econômico do terceiro trimestre atingiu seu nível mais alto desde o quarto trimestre de 2012, em 125,3 pontos naquela época. A maior contribuição para esse avanço veio do componente relacionado à situação presente. Os indicadores da situação atual apresentou um aumento de 71,4 pontos, indo de 28,6 pontos no segundo trimestre para 100,0 pontos no terceiro trimestre. Este é o melhor resultado desde o segundo trimestre de 2012, em 116,1 pontos. Consequentemente, os indicadores da situação atual fez a transição da zona desfavorável para a zona neutra. O índice de expectativa, por sua vez, saiu da zona desfavorável, alcançando 144,4 pontos no terceiro trimestre, um aumento de 51,5 pontos em comparação com o trimestre anterior. A trajetória descendente da taxa de inflação, a aprovação do arcabouço fiscal e da reforma tributária, e revisões nas projeções do PIB foram listadas como alguns dos fatores que explicam esses resultados. Importante notar que a pesquisa foi conduzida antes da queda na taxa Selic pelo Banco Central, o que também pode ser considerado um fator positivo. No entanto, é crucial observar que a regulamentação das reformas ainda está pendente e que os resultados do indicador de clima econômico podem ser impactados pelos desdobramentos finais do processo no quarto trimestre. No México, as variações entre o segundo e o terceiro trimestre foram de 33,0 pontos indicador de clima econômico, 39,3 pontos indicadores da situação atual e 26,8 pontos índice de expectativa. Todas essas variações foram inferiores às do Brasil, porém, todos os indicadores migraram da zona desfavorável para a favorável. No ranking dos indicadores de clima econômico do terceiro trimestre, o Brasil ocupou o segundo lugar e o México o terceiro. No caso dos indicadores da situação atual, o México ficou em segundo lugar, e o Brasil, em terceiro. Já no caso do índice de expectativa, o Brasil obteve a quarta posição, enquanto o México, a sétima. Portanto, somente na avaliação da situação atual, o indicador do Brasil ficou abaixo do indicador do México. No México, assim como no Brasil, a redução nos preços das commodities levou à queda na taxa de inflação, acompanhada pela valorização da moeda mexicana. Além disso, deslocamentos nos fluxos de investimento direto dos Estados Unidos e da China para o México foram apontados por vários analistas como um fator positivo. Além das duas maiores economias da região, Brasil e México, a melhoria dos indicadores também se reflete nas revisões das projeções do PIB da região, gráfico 6. Exceto por Peru, Uruguai, Chile e Argentina,
Todos os outros países analisados aumentaram suas projeções de crescimento do PIB, sendo o Brasil o país que obteve o maior aumento, mais 1,2 ponto percentual. Os resultados do indicador de clima econômico no terceiro trimestre de 2023 apontam para um cenário de otimismo na economia da América Latina, com o Brasil liderando essa melhoria e reposicionando-se em uma zona favorável de avaliação econômica. Esses avanços podem ser atribuídos a uma combinação de fatores, incluindo medidas governamentais, mudanças nas taxas de juros e políticas econômicas internas, além da dinâmica global dos preços das commodities e dos fluxos de investimento. No entanto, é importante destacar que esses resultados podem ser influenciados por desenvolvimentos futuros no cenário econômico e político.